Boa noite, povo de Deus. Graça e fé a todos, amém? Quero em primeiro lugar desejar a todos um feliz ano novo, que este ano seja diferente, que este ano ele possa trazer muitas coisas de Deus para as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que a nossa leve e momentânea tribulação traz sobre nós um peso de glória. Então devemos entender que depois de toda a tempestade, sempre vai vir uma bonança, sempre vai vir um tempo de refrigério. E eu acredito que se 2020 foi um tempo de muitas atribulações, foi um tempo de muitas adversidades, eu tenho que crer, até mesmo às vezes contra a minha natureza humana, às vezes até mesmo contra os meus princípios, amém, de homem, mas olhando para os meus princípios de servo, de que este ano ele vai ser diferente, amém? Este ano ele tem que ser diferente, amém? Se depender de Deus, vai ser, e se depender de mim, também vai ser, porque Deus ele faz a parte dele, e eu tenho que fazer a minha parte, amém? Eu gostaria então, em nome de Jesus, que você abrisse a sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Salmos, Salmos 91, e eu sempre tenho anunciado que a mensagem, ela tem sempre um título, para que você vá se ambientando no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, amém? Nós vamos falar sobre o amor de Deus. Quarta-feira foi o último culto nosso, do ano, do mês, da semana, e nós falamos sobre a unidade, como é importante a unidade dentro da nossa casa, a unidade dentro do nosso trabalho, a unidade dentro da nossa comunidade, a unidade dentro, amém, de todos os nossos, os ambientes que estamos ali vivendo. A unidade de pensar igual, a unidade de entender, de compreender, de entender, de transformar aquilo que é ruim em bom. E hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Por que que nós precisamos do amor de Deus? Qual a diferença de uma pessoa que vive debaixo da legalidade do amor de Deus e a pessoa entendeu que ela decide não viver debaixo do amor de Deus? Amém? O que pode acontecer com uma pessoa que não vive debaixo do amor de Deus? Uma pessoa entendeu que não dá prioridade para o amor de Deus na vida dela. Então são coisas que você deve pensar, que vai fazer parte desse culto nessa noite. Mas dentro do Salmo de número 91, eu quero destacar com você aqui alguns versículos. O versículo de número 9, versículo 9 do Salmo 91 vai dizer assim, ó: porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Então aqui você já começa a ter um princípio do que é o amor de Deus, amém? O amor de Deus, ele é protetor, amém? Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é que o amor de Deus é protetor. Se você não entender o amor de Deus como protetor, você nunca vai entender quem é Deus, e você nunca vai querer viver debaixo, amém, desta graça, desse favor de Deus. Deus tem algumas revelações para a tua vida aqui nessa noite, que você nunca ouviu em pregação alguma. Como você sabe, pastor? Porque o Espírito Santo falou para mim que você nunca ouviu em pregação alguma, e eu tenho 25 anos como pastor, e tem coisa que eu vou pregar aqui essa noite que eu nunca falei, amém, que eu nunca expus, amém, em uma pregação, mas que hoje você vai ouvir, e vai impactar a sua vida, e vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a tua forma de convivência com as pessoas que estão ao seu lado, e a sua convivência com Deus. Então o tema da mensagem é o amor de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Tudo que foi cantado aqui, louvado, adorado ao Senhor, desde o princípio do culto, vai dando margem para aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, que está realmente no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35, nós não vamos ler todo esse texto de Romanos, do 32 em diante, mas nós vamos ler o 35, e depois nós vamos ler também o 39, amém, a parte B. O 35, ele vai nos falar assim: quem nos separará do amor de Cristo, né? Ou o amor de Deus? Querido Deus, em nome de Jesus, graça te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a tua palavra. Não é eu, mas é o teu Espírito pela minha vida, Senhor, que traz a palavra nessa noite. Se for somente eu, a minha humanidade, Senhor querido, o meu psique, o meu pensar, eu acredito, Pai querido, que a palavra, ela vai ser somente transpiração.
mas quando ela vem do Senhor, quando ela vem dos céus, quando ela vem sobre as nossas vidas, quando ela nos revela, quando ela nos molda e nos ensina, Pai querido, e nos adestra para pregar a palavra ao teu povo, ela produz o fruto para a qual ela é enviada. E creio que esta palavra nessa noite ela é enviada para nos fortalecer, para nos preparar para este ano que se adentra, Pai querido, este ano, Pai querido, que se começa, e tenho certeza que será um ano, Pai querido, de muitas bênçãos e confirmações na vida do teu povo, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, quando eu estava pedindo ao Senhor uma direção e uma palavra para que nessa noite fosse pregada aos nossos corações, o Espírito de Deus me chamou a atenção para algumas coisas. E a primeira coisa que o Espírito de Deus me chamou a atenção foi para o seguinte fato: as pessoas não têm colocado Deus mais em primeiro lugar. As pessoas têm colocado Deus, amém, como uma segunda opção. Não sei se você consegue me entender. Não tem colocado Deus mais como primeira opção, como primeiro lugar. Tem colocado Deus em segunda opção. E qual é o mal de tudo isso, irmãos? O mal de tudo isso é que se você estiver num caminho, amém, esse caminho que você estiver seguindo seja um caminho errado, seja um caminho de morte, seja um caminho de pecado, e você só querer abrir os seus olhos, amém, quando tudo estiver dando errado, pode ser que não haja, amém, um retorno para que você volte para o caminho certo. Pode ser que o retorno esteja longe. Pode ser, amém, de que para que você faça essa conversão e volte para a presença de Deus, amém, seja um pouco demorado. E esse caminho torna-se um caminho doloroso, um caminho de dor, um caminho de lágrima, um caminho de sofrimento, e você venha colocar a culpa em Deus. Mas os nossos erros, amém, não estão em Deus. Os nossos erros estão em nossas, amém, em nossas decisões. Então é necessário que antes que nós venhamos a pegar um caminho, antes que nós venhamos a tomar uma decisão, nós venhamos, querido, fazer, aleluia, uma preparação, ver se esse caminho realmente, aonde ele vai nos levar, amém, ver se esse caminho realmente ele vai trazer alguma coisa boa para nós, senão nós podemos então aí perder todas as bênçãos do Senhor. E depois não adianta culpar a Deus. Por quê? Porque se nós colocamos Deus em segunda opção, amém, ele não vai estar à frente. Ele não vai estar à frente. E se ele não estiver à frente, a probabilidade das coisas darem errado é muito grande. É quase 100%. Mas quando Deus está na frente, a Bíblia vai dizer quando Deus está na frente como as coisas acontecem. Quando Deus está na frente, a Bíblia diz que de dia, amém, Ele nos conduz como uma nuvem de glória, e à noite Ele nos conduz como uma coluna de fogo. Ou seja, Deus ele sempre vai estar na frente, amém, quebrando as correntes, destruindo, amém, os obstáculos para que o teu povo possa passar e conquistar a vitória. Mas hoje eu não quero falar sobre o caminho, eu quero falar sobre o amor. Mas para que eu entenda, amém, o amor de Deus, amém, porque o amor de Deus vai fazer eu tomar o caminho, eu precisava então falar para você sobre isso. Mas falando para o amor de Deus, aqui no livro de Romanos, você sabe, Paulo ele está aqui narrando para os irmãos, amém, da igreja em Roma. Não da igreja de Roma, mas da igreja em Roma. E esses irmãos, querido, aleluia, eles passavam por muitas adversidades. Por quê? Porque estavam debaixo de um governo tirano, do governo de Roma, amém, que afligia, amém, que maltratava, amém, que destruía eles. Então Paulo, ele sempre vai trazer uma palavra para eles, amém, falando sobre, olha, ao justo viverá pela fé, amém. Então você não deve temer, você não deve ter medo, você deve continuar, porque todo esse peso de dificuldade, todas essas suas adversidades, elas vão ser convertidas em glória, em bênção. Mas espera aí, você tem que se apegar no amor de Deus. É isso que ele vai falar para nós, amém, que no capítulo 8, que nós temos que nos apegar no amor de Deus através de Jesus Cristo. Então, como que eu conheço o amor de Deus? Eu conheço o amor de Deus através de Jesus Cristo. E como eu conheço através de Jesus Cristo? Através, amém, de tudo que Jesus sofreu, de tudo que Jesus passou, e Deus não o desamparou. Deus até permitiu que ele passasse por algumas adversidades e provas, mas Deus não desamparou. Deus não deixou Jesus sozinho. Ah, pastor, mas no Calvário a Bíblia vai dizer que Jesus disse, né, por que me desamparastes? Jesus não falava ali, aleluia, na prerrogativa de filho de Deus, mas na prerrogativa de servo. E todos nós na prerrogativa de servo, quando somos servos, quando nós somos atacados, quando nós somos, amém, passamos por luta, nós queremos saber por que estamos passando. Você viu aqui a missionária Ingrid falar que teve um momento da vida dela que ela questionou muitas coisas. Por que questionamos? Questionamos porque não queremos. Aí que vai entrar o que você nunca ouviu. Porque não queremos sentir dor.
Alguém aqui, irmãos, acredita que foi criado para sentir dor? Você acha que você foi criado para sentir dor? Não, você não foi criado para sentir dor. Então, toda vez que você tem um sintoma de dor, o que você faz? Quando você sente dor, o que você faz? Você procura um médico. Porque você não quer sentir essa dor. Você quer, se livrar dessa dor. Amém? Você talvez pode até se medicar, tomar lá um remédio, tomar lá, entendeu? Que vai te ajudar, mas vai ser paliativo. Tem dor que não vai passar, amém, com uma Neosaldina. Tem dor que não vai passar, entendeu? Com remédio, porque a sua dor, amém, ela pode, por exemplo, na cabeça, ela pode ter várias, entendeu? Ela pode ser por muitas coisas, pode ser com problema na coluna, pode ser com problema nas vistas, canseira, amém, por muitas coisas. Então a dor na cabeça não é somente vem somente de uma situação, pode ser muitas coisas que estejam ocorrendo. Então quando você sente dor, você procura o médico. E aí que está o nosso erro, irmãos. Só procurar Deus quando estamos na prova. Só procurar a Deus quando estamos sintomáticos, amém, por uma situação, por outra. Meu casamento não está bem, vou procurar a Deus, amém. O meu ministério não está bem, vou procurar a Deus. A minha vida financeira não está bem, vou procurar a Deus. Então só procurar a Deus na dor. Deus vai te curar? Sim, mas para que Deus te curar, você vai ter que estar sujeito a um tratamento. Se o teu problema for financeiro, Deus vai te ensinar então, amém, a administrar. Se o teu problema for casamento, Deus então, Ele vai tocar em coisas que você não quer que toque. Para que o teu casamento seja, amém, restaurado, Deus vai ter que tocar no teu passado. E você está preparado para Deus tocar no teu passado? Você está preparado para Deus tocar, amém, em coisas que para você, amém, já não existem mais, mas para Deus é uma ferida que somente está encoberta com uma pele, ou encoberta com uma capa, mas por dentro ainda existe algo que precisa ser tratado? Então muitas das vezes, amém, irmãos, nós procuramos a Deus somente na dor, e aí que está o nosso grande problema. Nós não temos que procurar a Deus na dor, nós temos que fazer aquele trabalho de prevenção. O tolo, eu não estou chamando você de tolo, estou fazendo uma colocação. O tolo só busca Deus na dor, o sábio, amém, busca Deus na prevenção. Deus, eu não quero que no meu casamento tenha adultério. O que eu tenho que fazer? Consagrar o meu casamento a Deus. Buscar Deus antes que essas coisas comecem a acontecer. Deus, eu não quero separar do meu marido. Então você procura Deus antes que aconteça a separação. Deus, eu não quero meus filhos, amém, perdidos nas drogas, na prostituição e por diante. Então procura Deus antes que ele se envolva com a droga, antes que ele se envolva com a prostituição, ou no princípio de todas as situações, para que haja um livramento. Não procure a Deus quando seu filho estiver atolado na droga, não procura a Deus quando o teu casamento estiver atolado na destruição, porque talvez você não vai aguentar o processo que Deus vai te impor, para que haja uma restauração. É difícil. Esses tempos atrás eu fui, chamado junto com outro pedreiro amigo para irmos lá, onde estamos trabalhando lá para o lado de Avaré, para o lado lá, entendeu, de Itaí, uma cidadezinha aí, e ele queria aterrar um espaço mais ou menos do tamanho dessa igreja, assim, na verdade 15 por 11, ele queria aterrar 2 metros de altura. Ele falou assim, eu quero aterrar tudo isso. Qual que foi a resposta nossa? Com essa estrutura que você tem, não é capaz. Eu falei, o que precisa fazer? Arrancar todo esse muro, jogar todo esse muro no chão, abrir brocas com trado, fazer um baldrame em cima desse fundamento, chamado baldrame, levantar o muro, terminar este muro, amém, com tijolo deitado, com outro baldrame, e ainda fazer algumas mãos francesas, para que a gente não corra o risco que esse muro venha abrir, quando o peso de terra for jogado sobre ele. Ele regalou 2 olhos e disse, se é preciso, faça. 3 semanas depois, tá pesado o negócio, hein? Estou gastando mais do que eu imaginava que eu ia gastar. Está mais complicado do que eu achei que estava. Por quê? Porque você olhando para uma coisa superficialmente, você não sabe o tamanho, entendeu? A profundidade daquilo lá. Talvez você esteja olhando para a tua vida, talvez você esteja olhando para a tua casa, talvez você esteja olhando para o teu casamento, talvez você esteja olhando para a vida dos teus filhos, talvez você esteja olhando para o teu ministério e outras coisas, mas às vezes você não está compreendendo o tamanho que é o problema que está na sua vida.
Você está sentindo alguns, amém? Você está vendo, está sentindo alguns sintomas disso, mas a profundidade de tudo isso, somente Deus que examina e conhece o coração do homem, sabe o que está escondido, sabe o que está em trevas, mas com Ele mora a luz. Só Ele é Senhor e conhecedor de todas as coisas. E isso então entra naquilo que eu disse para você, prevenção. Quando você aprende a amar a Deus, sem que você esteja precisando dEle, amém? No sentido de emergencial, você vai perceber que muitas coisas na sua vida, quando você começa a servir a Deus, vai mudar. Por quê? Porque o próprio amor de Deus te reconstrói. O próprio amor de Deus, amém, Ele vai te transformar. E uma coisa que eu quero te revelar aqui nessa noite, que vai mudar o coração das mulheres, que vai mudar o coração dos homens. 90% dos casamentos, eles acontecem por causa da dor. Como assim, pastor? Como assim? Eu estou dentro da casa do meu pai, estou dentro da casa da minha mãe, eu não me sinto mais confortável dentro da casa da minha mãe e do meu pai, porque eu já sou adulto e meu pai fica cobrando de mim, a minha mãe fica cobrando de mim. Está sentindo uma dor, está sentindo um incômodo, então acha que se casar vai acabar com a dor que está sentindo. E você acha que acaba? Não, não vai. Porque a tua esposa vai te cobrar mais do que a tua mãe. O teu esposo vai te cobrar muito mais do que o seu pai. Você vai ter que fazer para o teu esposo o que você nunca fez para o teu pai. Você vai ter que fazer para a tua esposa o que você nunca fez para a tua mãe. Está preparado para isso? Se não está, não entra por causa de dor. Entra se verdadeiramente amar. E aí que está o problema, irmãos. Quem algum dia sentiu uma dor, quer fugir dela. Como assim, pastor? Irmão, quem aqui já teve dor na... cólica de rim? Quem aqui já teve cólica de rim? Gostoso, né? Quer sentir de novo? Quando começa a dar o primeiro sintoma que você vai sentir de novo, você já se desespera. Fala assim, Deus, não, pelo amor de Deus. Você já quer procurar um médico. Por quê? Porque você está sentindo algo e você quer se livrar daquilo. Aquilo. Pastor Maurício tem uma experiência, um dia ele vai contar para nós dessa experiência que ele teve com pedra no rim, né? Cólica de rim, pedra no rim, alguma coisa assim. Entendeu? Os absurdos que ele fez, entendeu? Para poder se livrar dessa dor. Os absurdos que ele passou para poder se livrar dessa dor. Assim somos nós, irmãos. Quando nós não conhecemos, quando nós não nos prevenimos, quando nós, entendeu? Não nos preparamos, a dor, infelizmente, ela vai fazer com que nós termos algum comportamento difícil. Então, deixa eu te explicar. Por exemplo, uma mulher que já foi traída, ela tem muita dificuldade de se relacionar de novo, porque ela não quer ser traída de novo. Então, para ela confiar em um homem, vai ser difícil o caminho, porque ela tem uma dor dentro dela da traição. Então aquela dor não permite, ou muitas das vezes impede, que ela se entregue, que ela ame de novo. Aí vamos entrar no tal modernismo. Eu não caso mais, agora eu só fico, né? Esse dia atrás eu estava vindo com a minha esposa dentro do carro e procurando lá uma rádio para a gente ouvir, caiu lá na sertaneja. A sertaneja 93.3, é um Laser FM. E estava passando uma música lá daquelas duas irmãs, Maiara e Maraísa. Você conhece bem? Conheço. De vez em quando eu escuto umas músicas aí. Pastor, misericórdia, irmão. Pelo menos estou confessando, você não confessa, né? Pelo menos você sabe quem eu sou autêntico, sou transparente. E a música que ela estava cantando, ela estava falando o seguinte, que agora ela não tem mais amor, amor é só na hora do sexo. Acabou ali, não tem mais amor. A palavra amor se tornou uma palavra, entendeu? Presente somente na hora que ela está tendo uma sensação, amém? De que está tudo bem. Amor deixou de ser um sentimento profundo, verdadeiro, real, tornou-se entendeu? Uma figura. Mas por que a mulher chega a esse ponto? Por tudo aquilo que ela viveu e ela então se decepcionou.
Homem também. Homem da mesma forma. Homem também é traído, homem também trai, homem também chora, homem também se desilude, homem também passa por situações e vai ficando com o coração peludo. Como diz minha esposa, o coração vai ficar parecendo o Tony Ramos, vai ficando peludo, vai ficando parecendo, entendeu, um ser primitivo. Começa a perder o senso das coisas. Por quê? Porque não se preparou para viver aquele amor. Entrou naquele amor de qualquer jeito. Entrou naquele amor por uma necessidade fisiológica. Entrou naquele amor por uma necessidade financeira. Entrou naquele amor por uma necessidade, entendeu, de fuga. Entrou naquele amor por outras situações. E quando vai dar por si, quando chegar à maturidade, quando chegar a entender a maturidade, vai falar assim: o que eu fiz com a minha vida? Eu estou casado com um homem que eu não gosto, vivendo uma vida que eu não quero, mas eu não consigo me livrar disso por causa dos meus filhos, amém, por causa das minhas alianças aí por diante. Mas por quê? Porque tomou uma decisão baseada na dor, tomou uma decisão baseada em coisas infundáveis e real. Isso não é fundamento, amém, para um casamento. Dor não é fundamento para casamento, sofrimento não é fundamento para casamento. Fundamento para um casamento é: eu estou disposto a amá-la, e quando eu amo ela vai me amar. A Bíblia, ela é bem clara quando diz que o homem, ele tem que ter a primeira atitude de amar a esposa como Cristo amou a igreja. O Senhor não pede em momento algum para que a mulher ame o marido. A Bíblia vai dizer que o marido deve amar a esposa. Por causa do quê? Por causa de todas essas coisas que eu estou te dizendo. Por causa das mágoas, por causa dos machucados, por causa das adversidades da vida. Pastor, e aonde entra o amor de Deus? O amor de Deus é protetivo. Lembra que eu falei que o amor de Deus é protetivo? Uma moça que confia em Deus, um moço que confia em Deus, uma mulher que confia em Deus, um homem que confia em Deus, ele nunca vai entrar em um casamento, entendeu? Para ser enganado. Não. Eu tenho um segredo de meu casamento ter feito 25 anos agora. Quando eu fui casar, eu pedi confirmação para Deus. Mas não é o que eu queria ouvir. Eu pedi uma confirmação para Deus. E um dia eu estava lendo a palavra, e a palavra, ela se revelou a mim, em 1 Coríntios, capítulo 7, 6 e 7. O Senhor diz: bom para o homem é que não se case. Mas todavia, se não conseguir ficar sozinho, casa-se, porque não pode viver em fornicação. Então eu pedi para Deus, e Deus então falou comigo, e o sobretítulo diz, conselhos acerca do casamento, e Deus foi me instruindo. Então quando eu casei com a minha esposa, irmãos, eu sabia quem ela era. Talvez não totalmente, mas eu sabia que era brava, que fala o que vem na boca, entendeu? Da forma, da natureza dela. Eu conhecia ela me conhecia. O dia que ela foi me pedir namoro lá na casa da minha mãe, que espetáculo, né? Foi me pedir namoro lá, que era na casa da minha mãe pintou o pior currículo do mundo. Ele não compra nem a cueca que ele veste, ele não paga as contas dele, não para em casa, é mulherengo, cada dia com uma, e assim, assado. Minha mãe pintou um cara assim. Ela olhou e disse: eu quero ouvir da boca dele. Então ela sentou e contou a história dela para mim. Sentou e disse: olha, eu não vivo com a minha mãe, não vivo com meu pai, vivo num quarto de uma pensão, porque vim morar em Campinas com uma prima, a prima foi embora para uma outra cidade e eu fiquei aqui, porque ela falou que não era para mim ir com ela. Fiquei aqui, moro num quarto de pensão, trabalho, entendeu, num restaurante lá no Cambuí. A minha vida assim, não quero brincadeira, não estou para brincadeira, entendeu? Minha vida assim, se você quiser alguma coisa comigo, me fala agora, eu não quero sofrer. Se você não quer nada comigo, eu vou sair por este portão e nunca mais você vai ouvir o meu nome. Deus falou para mim, mesmo não sendo crente, é a tua oportunidade. Então eu me apeguei a ela. Foi fácil? Não. Porque são duas pessoas criadas em ambientes, em culturas totalmente diferentes. Brigávamos, entendeu? Nunca assim de tapas.
mas de palavras, ofensas. Às vezes eu ficava nervoso. Eu tinha uma geladeira que tinha uma marca bem na geladeira, que eu dei um murro na geladeira para não dar nela, entendeu? As portas de casa não poderiam pendurar nada na porta, porque era uma bateção de porta e caía tudo, o negócio era complicado. Depois que veio os filhos, melhorou um pouco, mas mesmo assim eu era muito ignorante, muito assim, entendeu? Mas Deus sempre fazia ela lembrar, é a escolha. Se você acredita que o que você escolheu é o certo, lute por isso. E Deus foi criando, Deus foi ministrando. Graças a Deus, irmãos, nós vivemos aí 25 anos de casado. Não é fácil, a luta é constante, amém? Não é fácil todos os dias eu tenho que aprender a minha esposa. Todos os dias eu tenho que, entendeu? Ser um príncipe para ela. Tem dia que eu levanto como príncipe, durmo, entendeu? Como um sapo ou como um monstro, porque às vezes eu ofendo, eu xingo, mas às vezes eu me arrependo, e seja um dia, 2 dias, 3 dias, entendeu? Eu tenho uma forma, entendeu? De mostrar para ela que eu estou arrependido. Às vezes eu não consigo com palavras, que homens são mais difíceis com palavras, as mulheres, amém, são mais fáceis com palavras, mas eu demonstro para ela, entendeu, que estou ali arrependido. Se eu vejo que a minha demonstração não é o suficiente, então eu vou usar as palavras, porque eu tenho que lutar por aquilo, amém, que eu fui ensinado, entendeu, eu tenho que amar. Então, se Deus me ensinou a amar, então eu tenho que amar. O amor que eu tenho para minha esposa não é um amor somente eros, carnal, é um amor também ágape, é um amor incondicional, é um amor que Deus me deu, e Deus disse: você vai amar ela, porque você é tudo para ela, e Deus me ensinou isso. Sabia que Deus me ensinou isso? Então não é uma nem 2 vezes, é que eu não guardo as minhas mensagens, mas se você for ver, tem dia que ela manda mensagem para mim dizendo o seguinte: você é o meu pastor, você é meu pai, você é meu amigo. Não é somente marido. Não manda aquelas frasinhas, né? Para esquentar para a noite. Hoje tem, hein? Hoje é dia, hein? Oh, vem cheirosinho, ou não se cansa muito, fica mais levinho. Não, tem dia que ela me chama de pai. Sabe que peso é isso, alguém te chamar de pai? Tem dia que ela me chama de meu amigo. Você é meu amigo. E aí por diante. E não é algo somente com ela, irmãos. É com ela também. É com ela também. Eu tenho um relacionamento com ela, já tive um relacionamento com ela somente de pai, mas hoje eu tenho um relacionamento com ela de pastor e de amigo. De amigo. Por que tudo isso? Porque ela entendeu que o amor que eu tenho por ela não é um amor somente de pai. Porque se ela entendesse que o meu amor era somente de pai, ela só me trataria como pai. Então ela entende que o relacionamento que ela tem comigo também é um relacionamento de pastor. É um relacionamento de amigo. Então ela conversa comigo como pastor, e ela conversa comigo também como um amigo. O amor de Deus é assim. Como você vê Deus? Se você põe Deus em segundo plano na tua vida, o amor de Deus vai te abandonar? Não. A Bíblia vai dizer aqui para nós: quem nos separará do amor de Deus, ou o amor de Cristo? Quem vai nos separar? Ou como vai dizer o texto lá embaixo, o amor de Deus que está em Cristo. Quem? Por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque eu não vejo Deus somente como um ser autoritário. Eu vejo Deus como meu amigo. Porque Jesus me ensinou a tratar Deus como amigo. Ou não? Jesus disse: não me chame de Senhor, mas me chame de amigo. Porque o amigo conhece o outro amigo. Sabe o que ele está pensando, sabe o que ele está precisando. Então Deus para mim não é só Senhor, Deus para mim também é amigo. Deus chamou Abraão de amigo, porque Deus queria um relacionamento com Abraão, não somente de Deus, criação e criatura, Criador e criatura. Deus queria um relacionamento. O que Deus fala de Moisés? Quando Miriam vai falar mal de Moisés, quando Arão vai falar mal de Moisés, o que Deus fala para os irmãos? O que Deus fala para eles? Com qualquer homem eu falo por sonhos e visões, mas com o meu amigo eu falo face a face. Com o meu amigo eu falo face a face. Mas o amor de Deus faz isso dentro da tua casa. O amor de Deus tem que fazer o relacionamento de esposo, esposo, não somente ser um relacionamento carnal. O amor de Deus tem que transformar o relacionamento de um marido com uma esposa em um relacionamento, amém, querido, de amizade, amém, de empatia.
ter respeito, tem que ter compreensão, tem que ter autoestima. Marido tem que colocar a autoestima da mulher para cima, a mulher tem que colocar a autoestima do marido para cima, e o que for preciso você gastar, varão, para colocar a autoestima da tua esposa lá em cima, faça, porque Deus vai te recompensar. É tão gostoso quando a melhor amiga da filha é a mãe, não é a devassa da rua. É tão gostoso quando o melhor amigo do filho é o pai, não é o rebelde da rua. É tão gostoso quando o melhor amigo de um filho é a mãe. É tão gostoso, irmãos. É tão gostoso quando o filho, ele prefere estar dentro de casa com a mãe, com o pai, tendo ali, entendeu, um divertimento, um relacionamento com os pais, do que com outros. Tem filhos que não incluem o seu pai no seu futuro, sabia? Tem filhos que incluem tudo, mas não incluem seu pai no seu futuro. Tem pais que não incluem seus filhos no futuro. Eu não vejo a hora deles se casarem para me ficar livre. Eu não vejo a hora deles se casarem, mas não é para que eu fique livre, mas é para que eles desenvolvam a vida deles. Eu nunca vou deixar de ser pai, eu nunca, eu sempre vou estar ali, talvez não sendo aquele pai tão protetor quando ele era solteiro, porque agora ele tem que ter o compromisso dele, ele tem que ter a responsabilidade dele, mas eu nunca vou deixar de ser pai. Eu nunca vou fechar a porta, amém, da minha casa para os meus filhos. Eu nunca vou deixar de ser um amigo para os meus filhos. Eu nunca vou deixar de me esforçar pelos meus filhos. Não. Mas se alguma coisa os faz feliz, eu vou fazer. Vou revelar. Posso ou não? Fui viajar com a minha família. Eu odeio andar. Eu odeio trilha. Eu odeio esses pernilongos do inferno. E meu sangue é doce. Eles gostam de dar beijinho em mim. Minha esposa tinha que ter ciúmes, bater em mim, mas ela dá risada. Você tem sangue doce. Mas eu tive que fazer 2 trilhas com os meus filhos. E sabe o que me motivava? Eles olhavam assim: essa é a melhor férias da minha vida. Eu falei: eita Jeová, queria desistir. Se eu desistir, eu acabo com o sonho deles. Então eu tenho que me esforçar, me esforçar, me esforçar, porque eu tenho que ensinar que a alegria deles também é minha alegria. Eu não posso ser um pai egoísta, só fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eu tenho que perguntar para meus filhos qual que é os sonhos deles. Talvez o sonho deles está na palma da minha mão, talvez o sonho dos meus filhos eu possa realizar. Talvez o sonho da tua esposa seja tão grande que você pode realizar. E às vezes você não faz, porque eu tenho princípios. E os seus princípios, o teu primeiro princípio, se quer falar de princípio, o teu primeiro princípio é amor. Se você não tiver amor, nenhum dos outros princípios que você diz que são bons, prestam. É a mesma coisa a Deus. Imagina se o primeiro princípio de Deus não for o amor. O que vai adiantar os outros? Não vai adiantar nada. Então quando eu olho para Deus, o primeiro sentimento que eu tenho que ter por Deus, qual que é? É amor. A primeira coisa que eu tenho que sentir quando eu olho para Deus é: Deus me ama, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar de lado, Deus, Ele não vai me deixar aparecer. Então eu tenho que eu tenho que entender que o amor de Deus é absoluto, o amor de Deus é incondicional, e o amor de Deus, Ele vai pegar todas as camadas da minha vida. Então você entendeu, irmã? Você não deve casar por causa de dor. Você não deve casar porque, ai meu Deus do céu, eu já estou com tantos anos, se eu não casar eu vou ficar para titia. Você não deve casar porque tem medo de ficar para titia. Você não deve casar com medo, entendeu, de você ser solteirona. Você não deve casar porque todas as suas amigas se casaram. Você não deve casar com medo de ficar para titio. Você não deve se casar para sair da casa do teu pai. Você deve casar por amor. Você deve casar porque quando você olha para aquela pessoa, você sente segurança. Você sente que ela vai te proteger. Você sente que ela vai te amar. Você sente que ela vai cuidar de você. Você sente que ela não vai te abandonar na hora que você mais precisar dela. Porque lembra que eu te disse? Às vezes você foge da casa da tua mãe, filha, achando de que quando você tiver a tua casa você vai ter a tua liberdade. A tua mãe é tão boazinha que tem dia que você está com preguiça.
E você fala: ai mãe, eu não estou com coragem de lavar a louça. A mãe mesmo brava lava. Você pode cair na mão de um camarada, entendeu? Desculpa a palavra, de um tanga frouxa, que vai deixar a louça na pia lá 5 dias. Vai criar mosca, vai criar bicho. Ele vai falar assim: isso é dever seu, eu não faço. Então você não deve casar para fugir da casa da tua mãe. Nem você, homem, nem você, mulher. Nem você, jovem, nem você, jovem. Você tem que casar quando você sentir, amém? Você sentir que esta pessoa, quem está do teu lado, ela está disposta a te fazer feliz. Por que eu sirvo a Deus? Porque eu sei que em Deus eu encontro paz. E em Deus eu encontro graça. Por que eu amo a Deus? Porque quando eu venho na casa de Deus eu me sinto bem. Quando eu venho na casa de Deus, louvar a Ele é um alívio para a minha alma. Quando eu venho na casa de Deus, eu orar é um alívio para a minha alma. Eu anseio por estar na casa do Senhor. Tem dia que o teu marido fica fazendo extra até mais tarde. Você fala: moça, as contas estão tudo paguinha, tudo certinho. Por que meu marido não chega em casa mais cedo? Talvez é por causa das extras. Ou talvez ele quer diminuir o tempo que ele fica na casa dele. Irmãos, eu parei de trabalhar 15 dias atrás. Eu tinha serviço para toda essa semana que passou. Eu não fui nem um dia. Eu preferi ficar em casa com a minha esposa. Falei: não vou trabalhar. Podem brigar comigo, pode dizer, entendeu, que eu sou, que eu combinei, não fiz, mas não, essa semana é meu e da minha gata, entendeu? Não é para fazer gatinho, é só para fazer miau, entendeu, irmão? Quero só ficar ali lambendo ela, lambendo eu, no bom sentido, tá ali perto, gastar os últimos realzinhos das férias, entendeu? Até o último moedinha do cofre, mas eu quero até o último momento estar ali com ela, entendeu? Porque eu sei que ela precisa de mim. Não é só o fato de eu precisar dela, é a mesma coisa Deus. Até o último momento no colo de Deus, até o último momento com Deus. Não procure a Deus por causa da dor, procure a Deus para não sentir dor. Está me ouvindo? Diga amém. Não procure a Deus por causa da dor, procure a Deus para não sentir dor. Pastor, mas eu estou sentindo dor já. Amém. Entenda que eu vou dizer, quando eu disse não procure a Deus na dor, eu estou dizendo para você, é melhor você procurar a Deus quando não estiver ainda sentindo a dor. Mas se estiver sentindo a dor, Deus vai cuidar de você? Deus vai cuidar de você. Porém, Deus vai ter que combater a dor. E para Deus combater a dor, Ele vai ter que tratar. E como eu disse, o tratamento de uma doença, ele pode ser duro, sofredor, te expor a coisas, a momentos que você não queria viver. Mas o tratamento de Deus é pior, irmão. O tratamento de Deus é pior. Porque o tratamento de Deus, ele vai tirar de você o sentimento da dor. O médico, ele só vai tirar a dor, mas não consegue tirar o sentimento. Quando nós morávamos em Elias Fausto, uma pessoa lá, ela teve que amputar a perna. Teve um problema lá, teve que amputar a perna, acho que foi um acidente. E essa pessoa, ela sentia a perna coçar. Não tinha perna, mas sentia a perna coçar. Às vezes ela estava deitada, levantava e caía, porque ela achava que ela tinha perna. Na cabeça dela ela tinha perna, ela queria levantar para andar. E não tinha perna. Até o cérebro, até o corpo se adaptar, que ela não tem perna, demora. E até ela aceitar, porque ela perdeu a perna, demora muito tempo. E talvez ela nunca aceite aquela perca. Aí somente Deus para tirar aquela dor. E sabe como que Deus vai fazer? Vai dizer: você é culpado por não ter uma perna. Vai causar revolta quando Deus nos acusa do nosso erro, né? Não causa uma revolta? Causa. Você perdeu a perna porque você tinha diabetes e você não se cuidou.
Você perdeu a perna porque você deveria olhar para os dois lados da rua na hora de atravessar e você passou de qualquer jeito. Você perdeu a perna porque era para você dirigir a 80, você estava dirigindo a 120. Então é fato, você querer culpar os outros, o motorista que te atropelou, a doença maldita que te destruiu, entendeu? A pessoa, você não vai aceitar. E aí que não está a cura. Deus, Ele vai fazer você aceitar, Deus vai trabalhar no teu interior. E eu termino falando uma coisa para você aqui. Eu tenho mais um texto para ler e nós vamos encerrar. Quem conhece aqui a história do filho pródigo? Quem conhece a história do filho pródigo? Vamos dizer assim, fazendo uma exegese, tirando do texto, amém, o que o texto realmente quer dizer, Jesus ali está falando dos judeus, amém, que negaram ele, mas um dia vão ter que, entendeu, aceitá-lo. Mas olhando para o texto, para a história, o que narra a história? 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo, ele chega e pede para o pai a sua herança e vai embora. Já parou para parar? Já parou para pensar por que ele pediu a herança e foi embora? Já parou para pensar? Não. Se você não ler o texto, você não vai saber o desfecho da história. No final, quando o filho mais velho, ele vê a festa na casa, e o pai, ele chega para o pai e pergunta: pai, o senhor nunca me deu um bezerro cevado, entendeu? Para mim, se divertir com meus amigos, mas este meu irmão, o senhor deu. O que o pai revela? Tudo que eu tenho é seu. Então, o que fez o filho pródigo sair de casa? Ele olhar todo dia e saber que o pai amava mais o irmão mais velho do que ele. Eu não cabo nessa casa. Minha mãe ama mais a minha irmã do que eu. Eu não cabo nessa casa. Minha mãe ama mais o meu irmão do que eu. Nossa, minha mãe compra tantos presentes para o meu irmão, para mim não compra nada. Nossa, então você desenvolver dentro de você um pensamento errado, porque você não conhece o sentimento que está dentro do coração do teu pai e da tua mãe. Aquele filho não conhecia o sentimento que estava dentro do coração, entendeu, daquele pai. Ele olhava e ele só via os benefícios que o pai fazia para o outro, não olhava os benefícios dele. Quando ele vai para o mundo, ele começa a lembrar as coisas que o pai fazia para ele. Então ele começa a olhar e lembrar o quanto o pai era bom para ele. E ele lembra ao ponto que ele diz assim: o meu pai é tão bom que até os empregados do meu pai, entendeu? Eles não querem sair de lá. Eles querem ficar ali porque até os empregados do meu pai são bem tratados. Eu era bem tratado e não sabia. Eu tinha tudo e não sabia. Para minha mãe eu era uma princesa, para o meu pai era um príncipe, para o meu pai era uma princesa, mas não entendia esse sentimento. Eu olhava as coisas de uma forma diferente. Eu vou voltar para minha casa. Não era meu pai que me humilhava, não era minha mãe que me humilhava, é o mundo que me humilha. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta para a casa do pai dele, ele tem uma revelação. O pai dele não estava lá dentro. O pai dele estava no portão, esperando a volta dele. Olha o tamanho do amor do pai para aquele filho. Esse é o amor de Deus. Às vezes Deus está vendo que a gente vai fazer a gente vai tomar a pior decisão da nossa vida. Nós vamos tomar a decisão mais ruim da nossa vida. Mas Deus às vezes se cala. Por que Deus se cala? Porque o amor de Deus vai nos fazer entender o processo. Aquele filho volta. Quando aquele filho volta, ele recebeu do pai um abraço, que eu tenho absoluta certeza, ele recebia todos os dias, mas ele não valorizava. Aquele dia o pai dele abraçou ele, sentiu o cheiro de pecado, sentiu o cheiro de porco. O pai manda: dá um banho no meu filho, troca as vestes, coloca uma aliança, um anel no seu dedo, e vamos fazer uma festa. Porque o meu filho que estava perdido foi achado. Mas por que o filho foi achado? Porque o filho entendeu o amor do pai. Você consegue entender o amor de Deus? Você consegue entender que às vezes tem dores que você sente, porque você só procura, amém, Deus na dor. Procura se relacionar com Deus dia a dia. Tem muitas dores que você não vai sentir. Tem muitas dores que estão dentro de você e vão sumir. Ontem, sexta-feira, eu estava em São Bernardo do Campo, na casa de uma irmã minha, que há algum tempo não ouvia, e eu encerro aqui, vou ler o versículo e encerro aqui.
E a gente começou a falar a respeito de algumas situações do corpo. Minha sobrinha é veterinária, cirurgiã, e minha irmã também estudou neuro, tem um pouquinho de conhecimento da anatomia humana e por diante. E nós estamos falando a respeito de tatuagem. Tatuagem. Mas de pecado não estou falando nada, não tratamos nada nesse sentido. Nós falamos o seguinte, que quando uma pessoa faz uma tatuagem no corpo, para o resto da vida dela, o corpo vai tentar expulsar essa tatuagem, porque é um corpo estranho no corpo nosso, entendeu? Então você pode pesquisar na internet que você vai ver isso. Existe lá, entendeu, uma química do corpo que vai lutar sempre. Então a pessoa, quando tem tatuagem e ela faz a tatuagem, ela não mais mexe na tatuagem, com o tempo a tatuagem vai ficando fraquinha, e talvez não acabe, mas ela vai diminuir e com o tempo ela vai ficar bem fraquinha, porque é o próprio corpo lutando para mandar aquele mal embora, entendeu? Para fazer com que aquela parte da pele volte ao normal. Talvez você não esteja vendo, mas tem anjos lutando por você. Talvez você não consiga enxergar, mas a sua mãe te ama. Talvez você não consiga enxergar, mas o teu pai te ama. Talvez você não consiga enxergar, o teu esposo te ama. Talvez você não consiga enxergar, a tua esposa te ama. Talvez você não consiga enxergar, mas tem muitas pessoas em volta de você que te amam. Mas alguma coisa interrompeu esse processo de amor. Alguma coisa interrompeu essa química. Alguma coisa interrompeu isso. Então hoje existe uma batalha muito grande para restaurar, para refazer tudo isso. Mas não é fácil. Mas se você não entender o processo, vai se tornar mais difícil. Então entenda, Deus ama você, e Deus tem lutado por você, e Deus quer ver você bem, e Deus quer ver você sem dor, e Deus quer ver o seu casamento bem, e Deus quer ver, aleluia, a tua saúde bem, e Deus quer ver a tua vida financeira bem, e Deus quer ver o teu corpo bem, Deus quer ver tudo em volta de você bem. Há uma luta, querido, uma luta no mundo espiritual, há uma guerra no mundo espiritual, há anjos lutando, amém, pela tua vida, mas há demônios também tentando destruir, afastar os teus filhos de você, afastar a tua esposa de você, afastar a tua casa de você. Tem demônios querendo colocar uma corda no teu pescoço, dizendo que você não é amado nem por Deus. Como que você vai ser amado pelos teus pais, para aquelas pessoas, entendeu, que estão do teu lado? Mas eu digo nessa noite, é mentira. Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama a tua casa, a tua esposa te ama, o teu marido te ama, os teus filhos te ama, e nessa noite o diabo perdeu. E nessa noite o diabo perdeu. E nessa noite o diabo perdeu. Porque você está caindo em si. Você está vendo que na verdade não é as pessoas que não te amam, é a dor que encobre o amor das pessoas na tua vida.